Vamos esperar o pessoal entrar, então, que antes estava travando. Vamos ver se agora vai bombar. Ai, gente, eu preciso que dê certo. Mamis, tá travando ainda ou tá de boas? Oi, Rê. E aí, Alex, tá funcionando agora? Tá travando, não tá? Ai, Jesus amado. Alguém pode me dizer? Bombou. Show. Tá. Então vamos começar. Assim, gente. A Bíblia, ela é um livro composto por vários profetas, reis, juízes, pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, pessoas que tiveram sensibilidade para sentir a palavra de Deus, para escutar a vontade de Deus. Alguns tiveram a oportunidade de estar com Deus pessoalmente. Alguns tiveram a oportunidade de ter visões em sonhos e estar com Deus. E o que a gente nota é que Deus, ele não dá muito a resposta certa para as coisas. Ele faz perguntas importantes e, dependendo do que a pessoa que está ouvindo ele responde, é o que realmente vai transformar a vida dela ou a vida até da nação em que essa pessoa faz parte. Então, sim, as tuas respostas para as perguntas certas podem mudar destinos, não só os teus, quanto os do ciclo que tu convive. E a Bíblia é um livro que tem o seu contexto em que ele foi escrito, a gente tem que honrar isso, mas é um livro atemporal. Então as perguntas que Deus fez para essas pessoas são perguntas que a gente pode se fazer. E se a gente se fizer e procurar a resposta certa, a nossa vida vai ter outro destino. E a gente tem que estar o tempo todo se cuidando que essas perguntas vão surgindo. Inúmeros livros sobre autoconhecimento, sobre mudança de pensamento, falam de coisas que estão escritas na Bíblia há mais de 5.000 anos. Então, o nosso convite aqui é que vocês se sintam instigados a folhear esse livro sagrado. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu amigo Alex. Ele tem experiência nisso, ele treina pessoas. Então, ele vai nos ajudar a trazer para os dias atuais como que a gente pode sentir para a gente a pergunta que Deus fez naquela época. Então, nós vamos tentar fazer um bate-papo assim. Eu faço uma pergunta, não colocamos todas as perguntas que tem na Bíblia, mas eu faço uma pergunta que foi lançada na Bíblia, tento botar um pouquinho do contexto histórico e o Alex vai dizer como que essa pergunta pode entrar no nosso dia, tá? Então, eu já vou convidar ele, porque nós só temos até às 8 para fazer esse bate-papo e que eu gostaria de ter mais de 2 horas. Acho que deu. Vamos ver, vamos ver. Alex, você é uma voz que clama no escuro? Vamos ver uma coisa. Agora sim. Ê! Muito bem, bom dia! Bom dia! Alex, eu gostaria que antes da gente começar a nossa proposta aqui, que tu se apresentasse um pouco para a galera. Legal, vamos lá então. Primeiro, muito obrigado, né, por me convidar para a gente bater esse papo e te parabenizar, né? A gente sabe quanto tu te aprofunda e quanto tu busca a espiritualidade, né? E esse canal é legal para isso e com certeza leva a Deus para as pessoas também, né? Então, legal e privilégio estar aqui falando contigo. Então. Obrigada, eu tenho privilégio. Vamos lá então. Eu trabalho com desenvolvimento de negócios e a base do meu trabalho é justamente perceber, né, a mentalidade que a pessoa tá, que padrão tá aquele negócio de pensamento, de crenças, de como imagina o seu negócio, porque o negócio dele está naquela realidade tanto boa quanto ruim a partir de tudo isso, né?
E aí, quando tu consegue trazer o questionamento e fazer a pessoa pensar, né, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje, faz a pessoa pensar e analisar de fora, se questionar sobre aquele padrão que ela está vivendo e como trabalhar o que está fora daquele padrão para a empresa ou para a pessoa subir de nível, né? Porque a empresa só sobe de nível se as pessoas envolvidas ali ajustarem seu pensamento para aquele próximo passo que ela quer chegar. E aquele próximo passo que ela quer chegar é um questionamento. Sim. Né? Então, a base do meu trabalho é essa, né? Então, a gente vai, faz esse diagnóstico, começa a conversar com as pessoas e as perguntas, né? São muito importantes para te descobrir isso. Porque se eu falar sem perguntar, eu estou falando o que eu penso sobre aquele negócio. E às vezes a minha leitura não está correta. E aí quando eu consigo perguntar, eu consigo analisar, eu consigo fazer um diagnóstico a partir da visão da pessoa, ou do que ela pensa sobre aquilo, aí a partir dessa visão tu começa a fazer os ajustes. Basicamente às vezes ela nem sabe porque às vezes ela nem sabe por que ela queria almejar aquele ponto final, né? Perfeito. Às vezes vai fazendo pergunta. E aí ela pensa, mas será que é isso mesmo que eu quero às vezes, né? Porque não chegou até lá, até no ponto final, né? E então, assim, ó, eu vou começar com as nossas perguntas, porque o nosso tempo é curto, a gente já escolheu poucas, né? Porque talvez não dê tempo nem de falar dessas, mas já deixar o pessoal avisado que essas perguntas, elas estão em ordem de acontecimento, não vamos começar por uma do meio e depois no fim, então elas estão numa ordem da Bíblia, mas não é assim uma pergunta atrás da outra na Bíblia, foram as que a gente escolheu. Perfeito. Tá? Então, a primeira pergunta é a primeira pergunta que Deus faz ao homem. Então, quem era esse homem? Adão, né? Porque os primeiros homens criados foram Adão e Eva. E quando Adão e Eva cometeram o pecado original, eles se sentiram nus, ficaram com vergonha de estar nus, na verdade, porque eles estavam nus e tudo bem. Então, eles ficaram com vergonha da nudez e se esconderam. E Deus perguntou para Adão, Adão, onde você está? E essa pergunta, que é a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade, eu sempre me chamou a atenção essa pergunta. Porque, assim como um aplicativo de Waze, por exemplo, um aplicativo de localização, ele só consegue te mostrar o caminho para onde tu quer chegar quando tu sabe colocar a tua localização atual. Ele diz onde você está, né? Ou ele mesmo calcula para ti e diz, você está aqui e para chegar até aqui tem um caminho. Então, por que essa pergunta, se fazer essa pergunta, onde eu estou agora, no momento, é tão importante? Muito bem, eu acho que é o começo de tudo, né? E por isso que já está no começo da própria Bíblia, né? Porque seria um diagnóstico. Onde eu estou de verdade? Né? Isso pensando na minha família, isso pensando... Onde é que eu estou? Ele não perguntou só a localização física deles, né? Onde tu está? Onde tu está com os teus pensamentos? Onde que tu está com a tua energia? Onde é que tu está com a tua forma de pensar? Onde tu está agora? Né? Tu tá positivo, tu tá negativo, tu tá entusiasmado, onde tu tá na tua vida? E o primeiro ponto é fazer isso. E a gente tem que ter um cuidado, né, de a gente não se enganar. Porque às vezes a gente quer contar uma história para mostrar que a gente está num lugar que na verdade a gente não está de verdade. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de perceber, tá, esse meu momento atual, onde eu tô? O que eu tô fazendo? O que eu tô pensando? Como é que tá? O que tá pautando as minhas decisões? O que tá pautando a minha vida? E aí eu já consigo ter esse diagnóstico. A hora que eu conseguir ter esse diagnóstico, né? E eu tô falando um pouco termo mais técnico aqui, mas a gente pode, né? Aí o pessoal que tá escutando viaja aí na sua vida, né? Mas é eu ter um retrato real de onde eu estou sem me enganar. Simples assim. Só que isso é bem profundo, né? Às vezes a gente acha muito simplório, né? Mas até a gente que está falando disso, se tu parar e pensar onde eu estou mesmo agora, na minha fase da minha vida, quais são as minhas dúvidas? Quais são os meus medos?
que tá me impedindo de fazer aquilo? Por que eu não faço? Sabe? Aí tu começa a entender, putz, igual o Waze lá, né? Tô aqui, beleza, agora eu vou pra cá, vou pra lá, que aí já é um segundo passo. O primeiro passo é eu ter esse retrato, esse diagnóstico de exatamente onde eu estou, como eu estou. Onde eu estou e como estou, né? E o que estou fazendo. E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo, né? Essa pergunta foi feita em um momento em que Adão e Eva quebraram princípios. Geralmente, a gente só se faz uma pergunta assim quando a gente está desconfortável no local que a gente está e na situação que a gente está. Então, se a gente está seguindo princípios, a gente está contente com a gente está contente com o lugar que a gente está. Geralmente, essa pergunta ela não tem necessidade, ela não surge na nossa vida. Ela vai surgir quando a gente sente um certo desconforto. Opa, não estou me sentindo legal assim, ou aqui, ou com essa pessoa, ou nesse trabalho, nesse relacionamento, nessa amizade. Né? Então, essa pergunta ela surge num desconforto. E o desconforto geralmente vem quando a gente quebrou algum princípio. Então, a gente tem que ficar ligado nas nossas atitudes também durante a nossa vida, né? Sim, mas tem uma observação aqui, né, Pauli? Porque a gente cresce, né, pensando na evolução nossa, pessoal, pela dor ou pelo amor. E às vezes, quando eu estou no desconforto, é porque eu já não estou aturando mais a situação. E aí eu não aturando mais a situação, eu começo a me ficar desconfortável e aí eu quero sair daquilo. E aí eu começo a me questionar. Mas por que na maioria das vezes o ser humano não faz isso antes? Porque às vezes tu te conforma, tu tá ali naquela situação e aquilo às vezes tá estável e tu vai indo e às vezes tu passa 3, 4, 5 anos vivendo aquele mais do mesmo. Sendo que se tu parasse em um certo momento e te questionasse, pensasse num próximo passo, num próximo objetivo, tu agiria para que aquilo acontecesse antes que o desconforto viesse, sabe? Então, que a gente cuide pra gente não ficar ali esperando a dor vir para depois querer fazer alguma coisa, sabe? Então, teriam algumas perguntas que seria assim como os exames de sangue de rotina que a gente faz, né? Para ver se está tudo bem antes de apontar um sintoma, seriam as perguntas que a gente deveria fazer na nossa própria vida, né? Em determinado tempo, se perguntar algumas coisas, para que o problema não viesse e estourasse mais tarde, né? Às vezes numa gastrite ou até numa frustração profissional, né? Sim. Tem alguma coisa a dizer mais? Tenho, Paulo. Sim, mas o que eu sinto, sabe? E é um desafio para todos nós. Porque o que acontece? Quando eu fico pensando e tal, o que eu fazia? Eu querer fazer um retrato, mas se eu não tenho um norte, tudo serve. E o que acontece? Entendi. As pessoas vivem muito na rotina sem ter um objetivo, um próximo passo a atingir. E aí, se tu não tem um caminho, qualquer caminho serve, né? Dizia o gato lá no na lista dos Países das Maravilhas, né? Então, o que acontece? É essa questão. Porque, às vezes, se tu não tem um norte, tudo serve, tudo é certo. Até mesmo a Bíblia, é certo matar? Se tu não tem uma referência, um ponto que te diga que não pode, tudo é permitido. Tu tem que ter uma lei, ou tu tem que ter a Bíblia, ou tu tem que ter uma orientação para te dizer se aquilo pode ou aquilo não pode. Porque se tu não tem essa orientação, esse norte, tudo pode. E assim é na tua vida também. Se tu não tem teus valores, teus princípios, teus objetivos, tudo pode. Só que aí no tudo pode vem os prazeres momentâneos, que daqui a pouco é não fazer nada. Ou daqui a pouco sabe? E aí tu vai sendo pautado pelo que vai te acontecendo e não agindo para fazer acontecer alguma coisa. Sim, tu vai ser refém das circunstâncias e não vai ser dono da tua história. Perfeito, é isso aí. Beleza, vamos para a segunda. Ó, galera, isso tudo é a primeira pergunta. Ó, a Rê fecha a nossa primeira pergunta dizendo, importante é conhecer o teu propósito. Perfeito, fechamento para a nossa primeira pergunta. Segunda pergunta. Jó foi uma pessoa que foi testado por Satanás.
Então, Satanás tirou tudo que ele tinha, porque Satanás dizia que teve um diálogo entre Satanás e Deus, e Satanás disse assim: é muito fácil para esse homem, que é Jó, ser fiel a ti, rezar para ti, ser um cara coerente, se ele tem tudo. Ele tem sucesso, ele tem a família, ele tem uma grande propriedade, ele tem tudo. Aposto que se tudo for tirado dele, a fé dele vai à ruína. E aí Deus disse, então faz o que tu quiser, só não toca nele. E aí Jó perde absolutamente tudo. Os filhos morrem, a propriedade, o gado dele morre. E ele começa a ter feridas de pele, tanto que a Bíblia diz que sai pus das feridas de pele dele, que até os bichos querem se alimentar da pele. É um livro, é impactante esse livro, tá? Mas chega um momento que a própria esposa do Jó vem falar com ele. E ela diz assim, tu ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa de uma vez esse teu Deus e morre. Então, o que eu tiro de interpretação bíblica dessa parte é que pessoas que não têm coragem de seguir o próprio objetivo, ou enfim, ou que não entendem o teu processo, elas vão tentar te desencorajar a seguir o caminho. E quando o trajeto é doloroso e complicado, vão aparecer muitas vozes, inclusive vozes internas, para te desencorajar mesmo a não seguir. Então, o que tu tem a dizer sobre os dias de hoje nesse sentido, Alex? Tu colocou aqui, autoconfiança, uma palavra-chave. Tá, mas eu já vou fazer um link com o que a própria Rê falou, de propósito. Tá. Se o teu propósito é forte, tu vai buscar energia para buscar aquilo, né? Então tu vai ter... Porque não existe grande resultado sem grande autoconfiança. Então o que acontece? Ele passou por 1000 tribulações e ele tinha o propósito de Deus e queria alcançar aquilo. Certo? E aí ele botou energia, não importa o que acontecesse pelo caminho, tu iria fazer aquilo com energia até chegar no teu resultado. Vou citar um exemplo para quem tem filho, vai fazer sentido, tá? O que acontece? O propósito da gente é o bem-estar do nosso filho, o nosso filho está bem. Qualquer pai, com o mínimo de bom senso, vai fazer o que quiser e dar vida pelo filho. Correto? Muito bem. Correto. E a gente já tem exemplos, inclusive, na mídia disso, né? Se o teu filho, tu vai no zoológico e teu filho cai lá com o jacaré, o que tu vai fazer? Tu vai pular atrás. Tu vai pular atrás, se o jacaré vir, tu vai botar teu braço, se ele morder teu braço, tu vai dar um chute, se ele morder tua perna, tu vai ficar rastejando, vai querer jogar teu filho pra fora de lá mesmo, ele mordendo a tua perna, tu vai estar te arrastando, pegar teu filho e querer jogar pra fora da grade, depois tu vê como tu sai. Correto? Então tu tem um forte objetivo ali. E tu é capaz de entregar a vida pelo teu objetivo. Que é salvar a vida do teu filho que caiu ali no ambiente do jacaré. Então isso é ter propósito e aí tu encara a situação sem pensar se tu vai conseguir ou não. Tu não criou autoconfiança ali no automático porque o teu propósito era muito alto? Sim. Tu ficou pensando, se ele me morder vai doer um monte, se ele arrancar a minha mão, o que eu faço depois para escrever? Tu não pensou nada, tu foi atingir o teu objetivo, que era salvar a vida do teu filho. Claro que aqui a gente está num caso extremo, né? Mas quando tu tem um objetivo... Quer dizer que tá inerente na gente isso, né? Essa capacidade tá dentro de nós. Se a gente faz isso nesse impulso, é porque ela tá ali dentro, né? E por que a gente não faz isso na vida real? Muitas vezes. Porque o objetivo, às vezes, não é muito claro. A gente não sabe exatamente o que a gente quer e aí a gente fica se boicotando ou deixando para depois ou procrastinando, que é a palavra que o pessoal usa bastante, né? E tal, tu fica não fazendo as coisas. Por quê? Porque tu não tem um propósito, tu não tem aquilo muito claro para ti e aí tu não age.
Agora, quanto mais se aproximar desse exemplo, o teu objetivo que for uma coisa de vida, uma coisa que tu quer muito, tu vai pagar o preço. E o preço às vezes é a dor, às vezes, claro que às vezes não é só a dor física do risco de vida, mas tu vai pagar a dor. Tu vai pagar o preço, sabe? Então acho que tem a ver com isso, sabe? É o tamanho do propósito dele, no caso ali de Jó era Deus, né? No nosso exemplo, nosso exemplo é o filho, mas aí a gente traz isso para nossa vida. Se eu quero muito isso, né? Às vezes eu não estou botando energia, será que eu quero o suficiente? Será que eu estou entendendo o real benefício daquilo? Será que aquilo é de verdade mesmo? Sim, o comprometimento de Jó com a fé dele era tão forte que ele perdendo bens materiais, inclusive saúde, e tendo pessoas que desmotivavam ele, a fé dele não se abalou. Né? E a mesma coisa tem que ser, a partir do que tu acabou de falar, com os nossos objetivos. Depois que tu estabelece o teu objetivo final, é óbvio que vão aparecer empecilhos no caminho, pessoas que vão te desencorajar, até mesmo a nossa baixa confiança, que nem tu disse, né? Vai dizer, mas eu não sou capaz de fazer isso aqui. Ou aquele do ficar bom, né? O ótimo é inimigo do bom. A gente tá sempre deixando para depois assim, mas agora eu não consigo me dedicar 100% a isso, então não vou fazer, né? E aí nunca faz, porque a vida, ela tá sempre, estão sempre aparecendo compromissos no meio do caminho que vão te desviar do teu objetivo final, mas tu tem que conseguir organizar isso tudo para não perder o foco nesse objetivo final, né? Se a gente voltar ao nosso exemplo, né? Pode ser que algum chegue e diga, não pula aí, chama o cara do zoológico, não sei o quê. As pessoas te encorajando a tu fazer o que tu acha que tem que ser feito na hora. Mas por que às vezes as pessoas te desencorajam ou coisa assim? Por quê? Porque elas não têm o real significado, não conhecem teu objetivo ou não têm a mesma importância para eles. E aí eles estão colocando os medos deles no teu objetivo, não os teus. E aí, se isso não é forte em ti, tu compra a ideia deles e tu desiste das tuas coisas. Perfeito. Perfeito. Eu acho que isso pega o link da próxima pergunta, que Jó mesmo ele faz. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Porque chegou um momento que ele estava sofrendo tanto que ele começou a cogitar que não ter nascido teria sido melhor para ele, porque daí ele não teria passado pelo sofrimento que ele estava passando. E aí ele fala sobre a morte. E então, assim, quando a gente tem um propósito maior, muitas vezes a gente tem que deixar para trás coisas que a gente construiu por muito tempo, ou a gente se apegou naquilo, né? E a gente tem que estar disposto a morrer para esse passado, para deixar que os nossos projetos fluam, porque senão a gente vai carregar uma bagagem muito pesada e inútil para o nosso próximo projeto, né? Então, o que tu acha sobre isso? Porque eu acho que muitas pessoas não prosperam, não seguem adiante no seu projeto final, não só porque não está claro para elas, mas porque elas têm muito apego a tudo que elas conquistaram, né? Ou que elas carregam junto com elas. Perfeito. Foi clara? Sim, totalmente. A questão aqui, né, Paulinho, é tipo assim, dúvidas a gente vai ter no caminho. Porque se tu não tivesse dúvidas, aquele objetivo, aquilo que tu quer na tua vida já teria acontecido. Então tu vai ter dúvidas na hora de agir, na hora de pensar, será que isso é certo? Será que isso é errado? A gente não tem certeza de tudo, né? Mas aí cabe a gente também saber se posicionar, saber defender a nossa ideia. A vida é feita de decisões. Eu tomo a decisão e pago o preço por elas. Ou eu não tomo decisão nenhuma e continuo onde eu estou. Então, sim, a tomada de qual decisão que é o preço mais caro, né? Qual que é o preço mais caro? É tu daqui 5, 10 anos tá falando dos mesmos problemas ou tu tem enfrentado eles e pagado o preço por mais que aconteça
uma coisa ruim, ou por mais que daqui a pouco tu erre e sabe que aquele não é o caminho e tenta um outro caminho e tal. Tu vai buscar alternativas até tu chegar no teu objetivo, né? Isso de vida, de espiritualidade, de qualquer coisa, né? Então tu tem que estar fazendo, e errar faz parte do processo. Quer dizer que se tu errar, tu sabe que aquele não é o caminho. Tu não precisa abandonar teu objetivo, tu tem que abandonar aquela ideia que não funcionou, aquele jeito que não funcionou. E aí entra de novo o questionamento. Por que isso não deu certo? Qual que era a minha intenção na hora que eu agi desse jeito? O que eu esperava que acontecesse? Não aconteceu, aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Entendeu? Estou me questionando. Aconteceu isso porque daqui a pouco eu não me preparei bem, porque daqui a pouco eu não estava confiante o suficiente, porque daqui a pouco não era a melhor estratégia, e aí eu só vi depois que eu chegar lá, e aí serve de aprendizado, e aí a partir desse ponto eu já avanço, por mais que esse ponto seja para trás do que tu estava. Mas tu já conhece o caminho para estar onde tu partiu da última vez. Então teve um aprendizado aqui, por mais que tu regrediu num certo momento. Sim. E te ajuda aquele insucesso momentâneo a traçar novas estratégias para avançar além do que tu estava. E se tu não tivesse passado por aquela dor, por aquele aprendizado, tu não avançaria mais. Tu é uma pessoa que eu admiro porque tu já fez isso, né? Sem citar nomes de processos, mas quando tu vê que tu tem um objetivo, tu entra num lugar, numa situação, e aí aquela situação não tá indo como tu planejava, tu organiza tudo para tua falta, e aí tu diz, não, eu vou honrar o meu projeto e vou começar uma coisa nova. Sem querer citar nomes, né? Mas eu já te vi agindo dessa forma, e eu pensei, cara, o Alex é uma pessoa que tem coragem, né? Porque eu acho que a palavra é coragem, porque Deus fala em vários momentos, sede corajoso, seja corajoso. Porque em muitos momentos tu tem que ter coragem para dizer assim, não, isso aqui eu planejei um tempão, entrei aqui quando eu vivi a situação, como tem outras pessoas, né, que fazem parte muitas vezes do nosso projeto, e às vezes a gente não, elas não estavam com o mesmo objetivo que nós. Coragem de pegar e dizer, não, então eu vou sair daqui e vou começar de novo um outro projeto focado no que eu estava pensando. Perfeito. Tem que entender, né, Paulinho, com esse teu exemplo, por que tu tá ajustando a rota. Porque tu tem que entender, será que eu tô ajustando a rota porque eu tô fugindo de enfrentar alguma coisa, e aí eu mudo de rota por, às vezes, medo ou insegurança de enfrentar aquilo ou de me desenvolver para enfrentar aquilo. E aí eu mudo de rota, às vezes por medo ou por não querer enfrentar a situação. Ou se eu estou mudando de rota porque eu sei que aquela rota está me desviando do meu norte. E volta a tu entender bem certo o teu objetivo. Porque às vezes o que acontece? Tu desvia aquela... Tu tem aquele obstáculo. E aí tu muda, porque tu não quer enfrentar aquilo, mas aquilo está no meio do teu norte, ele está na linha do teu norte. Aí é uma fuga. Agora, se tu troca porque tu vê que aquilo está te desviando do teu norte, aí é uma decisão inteligente. Então, volta de novo a pergunta. Por que eu estou querendo sair desse projeto? Por que eu estou querendo mudar? É porque chegou num limite que eu não tenho, às vezes, capacidade, eu preciso me desenvolver em alguma coisa e eu estou fugindo, indo para outro, eu vou parar na mesma barreira mais para frente. Sim, tu vai ser um fugitivo. Vou ser um fugitivo. Agora, se aquilo está me desviando e eu tenho convicção de onde eu quero chegar e eu sei que aquilo está me tirando, por que eu não vou abandonar? Sabe? Então, é um questionamento e tu tem que ter certeza que tu não está fazendo aquilo por fuga, tu está fazendo aquilo por destino. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Aqui essa pergunta é legal. Isaías era um profeta e ele teve uma visão num sonho. E ele foi levado até o templo do Senhor, tá?
E aí, Deus ele lança um problema do povo que estava acontecendo para Isaías, e aí ele joga uma pergunta para o ar assim: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Então, quem que vai representar Deus? Quem que vai botar a cara a bater e representar a Deus, a mensagem que Deus tá querendo passar para o povo? Só que só tinha Isaías lá, Tá. entende? Então Deus jogou essa pergunta para o ar e deixou o livre-arbítrio de Isaías agir, e aí Isaías disse, eu vou, né? Então a questão é que Deus lança o problema, aí ele convoca um profeta que ele sabe que é capaz de solucionar a questão, porque ele conhece o futuro, o passado, o presente e o futuro, Deus conhece todas as coisas, né? Mas ele precisa. Mas Isaías, no momento que ele diz que vai, é sinal de que ele mesmo está acreditando que ele é capaz. E porque ele tem fé em quem fez a proposta para ele. Né? Então, tu colocou aqui, pensar, se posicionar, tomar decisão. Então, Deus lançou um problema ao ar, Isaías se prontificou a fazer, mesmo que fosse difícil. O que tu tem a dizer sobre isso? A questão é, né, pensando agora, trazendo mais na questão espiritual, né, Pauli? É tipo assim, às vezes tu tá no teu norte. Só que às vezes para atingir teu norte acontecem coisas que vão fazer tu ou te tentar a tu ferir os teus valores, os teus princípios para chegar mais fácil no teu objetivo. Uhum. E às vezes tu vai ter que te posicionar, tu vai ter que tomar decisão, tu vai ter que interagir naquilo para atingir teu objetivo, não ferindo os teus princípios. Sabe? Então, juntando agora, quando tu leu ali, me veio essa ideia na hora que eu escrevi, e tem a ver também com se posicionar e pensar e tomar decisão, mas tu não ferir teus valores, teu princípio para atingir o objetivo. Porque às vezes os teus valores, teus princípios são mais importantes que o próprio objetivo. Né? E às vezes tu vai demorar um pouquinho mais para chegar onde tu quer, mas tu vai chegar lá não ferindo teus valores, teus objetivos, sabe? Então... Íntegro, né? Íntegro. E aí quando Isaías, Deus jogou no ar e ele assumiu a responsabilidade, né? E tem a ver com tudo isso, né? É tu assumir a responsabilidade pela tua vida e pelos teus atos e não culpar ninguém, né? Então ele assumiu e foi fazer o que tinha que ser feito. E assim é a tua vida. Não adianta tu botar a culpa em fulano e ciclano, ou não me ajudam, ou não sei o que. Esquece, a vida é tua, assume a responsabilidade. Tu tem o poder de estar ou não no ambiente, de escolher fazer uma coisa ou não. E aí a decisão é tua e tu vai pagar o preço. A gente vai pagar o preço da escolha. Ou tu se conforma e fica botando a desculpa que as pessoas não te ajudam. Né? Então tu tem o poder de escolha de estar naquele ambiente ou não. Ou naquele lugar ou não. E aí tu paga o preço. Ou de ficar lá, ou de sair, ou de se blindar com aquelas questões, né? Então, volta o questionamento de novo, né? O nosso tema é a pergunta, né? Tu vai entendendo até que preço eu pago, até que preço vale a pena, até que ponto eu posso me blindar e aquilo é só uma pontinha do ambiente em si, né? E aí eu posso me blindar quanto aquilo sem eu perder o meu rumo, né? Então tu tem que pensar e se questionar e entender aquilo, né? Entender por que aquilo, né? Deus está te pedindo, tu vai. Putz, será que as pessoas vão me ajudar? Será que não sei o que? Sabe? Então, tu tem que ter esse entendimento para poder agir, né? Tudo depende da gente, né? Porque as outras pessoas também têm elas têm um objetivo delas também, né? Então, cada um se compromete com a sua história também, né? A gente não pode ficar delegando para os outros. Talvez não dê para fazer todas, né? As perguntas, mas eu vou pular para uma que eu achei importante aqui. Tranquilo, tô por ti. Quando Jesus
Quando Jesus pergunta aos apóstolos, eles estão sentados em uma cidade de noite, e aí Jesus pergunta para os apóstolos quem que as pessoas estavam dizendo que ele era por aí, né? E aí eles começaram a dizer, alguns dizem que tu é o Messias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, pessoas que tinham morrido e que talvez teria reencarnado em Jesus, né? E aí Jesus disse assim, e para vocês, quem eu sou? Né? Ele não argumentou sobre o que eles estavam falando, mas ele disse, vocês, quem dizeis que eu sou? E aí eu me pergunto, sabe? Eu sei quem eu sou, o que as pessoas pensam sobre mim, isso me importa? Quem é Deus na minha vida? Eu acho que essas perguntas acabam... quem sou eu é a pergunta mais feita por todos os filósofos da Terra, né? Descobrir quem eu sou. Conhece-te a ti mesmo. E conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que o convite que Jesus faz nessa pergunta, quem dizeis que eu sou, é isso, né? Tu se perguntar quem é tu, o que os outros pensam de ti importa, sabe? Que peso isso tem na tua vida, né? Perfeito. Ou tu vê de outra forma? Não é de outra forma, é de outro ângulo. Boa. O que eu penso, sabe? A vida, ela não é o que ela é o que tu interpreta que ela é. Então, se a gente trouxer esse exemplo dessa passagem que você leu, né, Paulo? Tipo assim, quem que eles estão dizendo que eu sou? Eles estão dizendo que tu é fulano, que tu é ciclano, ou que tu não é nada, sei lá, estavam dizendo aquilo. E para aquelas pessoas, aquilo era uma verdade. Lá naquele meio que eles estavam vivendo, eles estavam dizendo, aquele ali é mais um profeta, não sei o que, e tal, tal, tal. Naquele universo, Jesus era aquilo. Então a interpretação deles sobre aquilo que Jesus estava fazendo era aquela. E aquela era a realidade que eles estavam vivendo. De outra forma, os discípulos que estavam perto de Jesus estavam vendo por outro ângulo. E eles também estavam interpretando aquilo. Não, tu é filho de Deus. Por quê? Porque eles estavam vendo as ações de Jesus. Então, se a gente trouxer isso para a nossa vida, o mundo não é o que ele é o que a gente interpreta que ele é. Então eu preciso entender como é que eu estou interpretando as coisas, como é que eu estou avaliando aquilo. Porque aquilo que eu estou vivendo, o que eu estou pensando, é uma interpretação do que eu estou vendo. Né? E ali, esse exemplo dessa passagem é a mesma coisa. Eles estavam interpretando a partir das vivências, das experiências, e aquilo ia tornando verdades para eles. E daqui a pouco os outros lá que estavam dizendo que era um profeta, que era um outro profeta, mas não aquela realidade que eles estavam vivendo, eles estavam falando a partir daquilo. Agora, se eles fossem viver uma outra realidade, viver um outro jeito, pode ser que eles mudassem de opinião, interpretassem diferente o mundo deles. Então, daqui a pouco, é a gente também saber o que eu estou interpretando, o que eu preciso me aprofundar para interpretar melhor, para viver melhor aquele mundo, né? Então, se a gente toma consciência que eu estou vivendo, ele é uma interpretação e não uma realidade fixa, tu te dá condições de se questionar, de olhar por outro ângulo, de agir de outra forma, de se questionar se aquilo é aquilo mesmo, ou se eu estou só influenciado pelo meio e aí eu torno aquilo como uma verdade absoluta, e se é uma verdade absoluta, ela não tem mudança, né? Então eu acho que é tudo da interpretação deles, por mais que... E aqui volta de novo na interpretação. Por mais que na nossa fé a gente acredite, Jesus é o Filho de Deus. É uma interpretação da nossa experiência e vivência de Deus. Para o muçulmano isso não é uma verdade. Né? Não questionando a fé de ninguém, mas a partir da experiência e da interpretação da realidade. Entendeu? Então, tudo é uma interpretação de realidade. Sabe? E o que a gente escolhe interpretar para a nossa realidade, né?
Ou como que eu interpreto para isso ser mais favorável para mim? Para mim, para os meus objetivos, para minha vida. Como é que eu ressignifico mesmo aquela questão ruim para entender como é que eu busco as coisas? Sim, porque nós somos os senhores do nosso destino, né? Da forma que a gente olhar para a nossa vida é a forma que ela vai ser, porque vai se tornar uma verdade aquilo que a gente está trazendo para a nossa vida como uma verdade, né? Se tu acha que tu é uma meba, tu é uma meba, né? Porque você não sente que tu tem potencial para ser uma pessoa melhor. E o que que acontece? A partir disso, né, a gente nem entrou no tema crença, o que eu acredito a respeito de mim, das coisas, né? Mas justamente por isso, esse teu exemplo, né? Ah, eu penso que sou uma meba. Tu vai começar, se aquilo é uma verdade forte dentro de ti, tu vai começar a agir para que aquilo seja uma verdade, mesmo que inconsciente as tuas ações, tu vai começar a agir para provar aquilo. Se tu pensar, ninguém me ajuda, tu começa a buscar coisas que provem que ninguém te ajuda. Daqui a pouco, em alguma circunstância, alguém te ajudar, alguma circunstância, alguém não te ajudou, mas tu quer provar que ninguém te ajuda. E naquelas vezes lá que ninguém te ajudou, tu vai dizer, ninguém me ajuda. Nas vezes que te ajudou, tu não vai nem dar muita bola, porque a tua cabeça tá com aquela verdade, e aí tudo que provar a verdade tu reforça, tudo que não provar a verdade tu descarta. Isso aí. E aí tu vai trabalhando para provar aquilo no teu dia a dia. Por isso que se tu acredita numa realidade fixa, tu vai trabalhar para provar aquilo na tua vida. Se tu pensar, sei lá, qualquer crença aí quem não rouba não prospera. Beleza, tu vai tentar provar aquilo todo dia e tu não vai prosperar, por exemplo, porque tu acredita que se roubar não roubar não prospera, então tu não quer roubar, então tu não vai prosperar. E aí tu fica naquela verdade fixa e tu deixa de agir nas coisas boas que vão fazer tu prosperar. Porque por que tu deixa de agir? Tu acha que aquela é o único caminho? Tu associa a prosperidade ao roubo, por exemplo, né? Tu não vê nenhum outro caminho para ela. E aí tu fica só jogando naquelas possibilidades. Então tu não consegue chegar no teu objetivo final. E aí tu tem uma baita desculpa. Aí tu tem uma baita desculpa para justificar por que tu não prosperou, por exemplo. Isso. A minha irmã falou aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo ler o comentário aqui. Tu vive o que te dá força. Tu vive o que tu dá força. O poder da mente. É isso aí, né? Alex, tá terminando o nosso tempo. Então eu vou fazer a última pergunta aqui. Vamos lá. No Evangelho de Marcos está escrito assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo vale pelo sucesso? Será? Não, vale pelos teus princípios. Eu acho que a gente comentou isso um pouco antes, né? Que é a questão, tipo, tu tem teu norte, né? O que acontece? Tu tem teu norte. Agora tu vai escolher que preços tu vai pagar para chegar no teu objetivo. O sucesso, no caso, mas a gente pode falar em qualquer coisa. O sucesso pode ser uma família legal, pode ser uma família harmoniosa, não precisa ser só dinheiro, tá? Então, o que acontece? O sucesso é isso, para aquela pessoa. Atingir a família harmoniosa, por exemplo, ou atingir grana, o que for. Aí tu vai entender que preço tu vai pagar para chegar naquele objetivo. E aí responde essa pergunta. Se tu acredita que, sei lá, roubar não é bom para... É um princípio teu, mas aí tu vê uma oportunidade, né, de fazer uma fraude para conseguir chegar mais rápido naquela grana e tu faz, né? Tu tá perdendo a tua alma, se fosse o caso ali, né? Então, tu escolhe. Vai estar ferindo princípios. Tu vai estar ferindo princípios, então tu escolhe o que tu quer ferir, até que ponto tu vale a pena pagar. Se a gente fala de grana, até que ponto vale a pena eu sacrificar a minha família e tal pela grana, ou como é que eu posso minimizar isso para mim não ferir, sabe? Então é muito de escolhas e tu também saber te posicionar e entender que preço tu vai pagar, ou se esse preço é caro, como eu minimizo, ou como eu traço uma rota para chegar no objetivo. Eu não preciso desistir do objetivo. Eu posso entender que eu estou ferindo isso e como eu trabalho para não ferir isso.
né? Na Até própria... porque um erro leva a outro, né? Um erro, uma falha de princípio leva a outra, né? Tu vai puxando, assim como os acertos. Um acerto, né? Uma decisão bem tomada, bem fundamentada, ela leva a um resultado positivo. Mas quando tu vai ferindo princípios, tu vai te emaranhando naquela situação, né? E aí tu já não sabe mais onde tu queria chegar também, né? Tu vai perdendo a ideia do teu objetivo final, porque tu tá emaranhado em situações que tu mesmo te colocou de princípios quebrados, né? Sim, a gente falou de sucesso ali, né? A própria Bíblia fala muitas vezes, né? Um rico é mais difícil de entrar no reino dos céus, né? E isso pode ser uma crença que te boicote de conseguir ser mais próspero em grana, se a gente for pensar só em grana, tá? Mas o que acontece? Eu me questiono, será que eu, tendo mais grana, eu consigo ser um cristão melhor? Eu consigo ajudar mais pessoas? Eu consigo... Então não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Porque se eu estiver ferrado lá, devendo para todo mundo, por exemplo, às vezes eu estou mais prejudicando as pessoas, mais sendo um cristão pior, do que se eu tiver bastante e eu puder ajudar mais pessoas. Se eu tiver mais próspero e puder ajudar mais pessoas, será que eu estou sendo um cristão melhor ou pior? Então eu preciso entender isso para mim tomar as minhas atitudes. Aí tu quebra daqui a pouco aquela crença de se o rico é difícil entrar no reino dos céus. Mas se eu tiver mais grana e aí entra no teu propósito, nos teus objetivos, e aí cada vez que eu tenho mais eu consigo ajudar mais, eu consigo contagiar mais pessoas para o bem e tal. Será que eu estou sendo um cristão pior ou melhor? Não, e isso também é uma questão de interpretação que foi feita, que muitas vezes as pessoas tiram esse trecho e aí ficam em conflito nesse trecho. E por isso que o convite é pegar a Bíblia e ler ela. Porque toda a história do povo de Israel era um povo tão rico. Por seguir a Deus, eles prosperavam tanto que às vezes pessoas da mesma família não conseguiam viver na mesma propriedade porque elas tinham muitos bens. Então, quem segue a Deus é próspero. Isso está dizendo no Antigo Testamento inteiro. Depois eles começam a sofrer porque caem na Babilônia lá. Né? Eles são escravizados por um povo que invade e é de fora. Né? Mas a Bíblia, a história inteira, Deus está fazendo aquele povo prosperar para que eles consigam viver a fé deles em plenitude, sem precisar se preocupar com o sustento, com o trabalho, para que eles possam viver a fé deles, né? E quando Jesus diz que é difícil o rico entrar no reino dos céus, ele está dizendo que, o que eu interpreto, né? Quando o dinheiro te tem e não o contrário, tu fica preso naquela situação, entende? Então, eu tenho que trabalhar até tarde, eu tenho que trabalhar até tarde, eu tenho que trabalhar até tarde, e tu acaba não convivendo com a tua família, por exemplo. E essa é uma forma de que o dinheiro não está deixando tu aproveitar o reino dos céus, que é o teu bem maior, a tua família. Também, né? Como a vida é feita de escolhas, por quanto tempo eu vou sacrificar isso? Dá para sacrificar por um período e aí eu vou entendendo isso, né? Só responder a pergunta do Juliano aqui, tá? Vocês acreditam que exista um propósito único para cada pessoa? Eu, particularmente, acredito que propósito tu escolhe. A gente tem o livre-arbítrio e a gente escolhe. Então, tu escolhe o que tu quer atingir, o que tu quer fazer, qual é o teu propósito. E aí, de acordo com as tuas inspirações, de acordo com o que tu acredita na vida, tu escolhe teu propósito, tu define ele e paga o preço. Eu acredito dessa forma. Eu acredito que a gente tem vários propósitos na vida. Eu não acho que a gente tem que estar em busca de um propósito em si. Eu acho que tudo que está no nosso dia a dia, a gente tem que se propor a ser o melhor naquilo. Por exemplo, eu sou mãe. Então, enquanto eu estou com a Manuela, o meu propósito de vida é ser uma mãe exemplar. Legal. Eu estou no meu consultório, o meu propósito de vida naquele momento é atender bem meu cliente, é ser a melhor veterinária que eu, com as minhas ferramentas, posso ser. Eu estou no trânsito dirigindo, eu tenho que me propor a fazer tudo. Então, eu acho que assim, as pessoas ficam muito presas em encontrar
um sentido para a vida, e aí elas perdem tudo, todos os milagres que estão acontecendo diariamente e até o próprio potencial delas em cada fator da própria vida, sabe? Fica almejando uma coisa lá e esquece de reparar que tu tá vivendo propósitos na tua vida. E às vezes as pessoas acreditam que propósito é tipo assim, achei meu propósito, vai estourar foguete, vai cair estrelinha do céu e tal. Não, propósito é o que te deixa feliz. Nem que seja estar lá no Camboja ajudando as crianças, nem que seja tornar tua família melhor. Por isso que tu escolhe. Uhum. E aí, se tu escolher o propósito de estar lá no Camboja ajudando as crianças e aquilo te faz feliz e aquele é teu propósito de vida e tu tá afim de dedicar a tua vida para aquilo, show de bola. Se tu tem o propósito de estar com sucesso na tua família, ajudando as pessoas do seu redor, sei lá, aquilo te deixa feliz, esse é o teu propósito. Então, por isso que tu escolhe e tu te dedica para que aquilo se realize. E não tem fórmula mágica e não tem aquele, propósito, caiu estrelinha do céu, é isso aqui e tal. Né? Eu acredito mais ou menos dessa forma. O termômetro para a gente descobrir se a gente está no nosso propósito é a nossa sensação em relação àquele momento, né? Tô feliz, então tem grande chance de eu estar no meu propósito, né? E não te focar, porque senão a gente acha que nunca chegou lá, né? Não é um ponto final. Mas aí que tá, né, Paulinho? Ninguém tem sucesso absoluto fazendo o que não gosta. Como é que tu vai escolher um propósito para fazer uma coisa que tu não gosta? Uhum. E como é que tu vai ter sucesso fazendo uma coisa que tu não gosta? Né? Não tem como. É praticamente impossível, praticamente porque não existe verdade absoluta, né? Mas é praticamente impossível tu ter sucesso, ser próspero fazendo uma coisa que tu não gosta. Exato. E às vezes sair é pagar o preço, né? Acabou nosso tempo, tá? Então eu queria te agradecer muito. Espero que a gente tenha, sei lá, clareado um pouco as ideias de quem assistiu, de quem vai assistir, né? Porque o vídeo fica salvo. Quero te agradecer por tu ter se disposto a dividir o teu conhecimento, que é muito, a gente precisaria de muito mais tempo aqui conversando, tem muitas dúvidas na Bíblia que tu poderia trazer para os tempos atuais, né? E queria, se tu quiser dar umas considerações finais, sinta-se à vontade também. Só te agradecer aí pelo momento, né? E dizer que se a gente conseguiu atingir alguém, né? Show de bola, eu acho que isso é importante. Eu saio feliz, saio bem daqui, né? E atingi o meu propósito, tô feliz, né? Consegui conversar, ter um bom bate-papo contigo e o propósito foi atingido. Espero que também tenha feito diferença ou pequenas pitadas aí na vida das pessoas. Eu acho que isso é importante, né? A vida de cada um é construída e espero que a gente tenha uma pitadinha na vida de quem escutou, acho. Acredito que isso que é importante, né? Para mim, foi ótimo, tô saindo super feliz. Para mim também foi muito bom, eu aprendi muito contigo, como sempre, nos nossos bate-papos a gente aprende. A minha mãe disse, ó, atingiu na veia. O Ju disse, ó, me ajudou muito hoje. Então, o pessoal que está aí com nós, né, de manhã cedinho, a gente já fica muito feliz. A Livine também elogiou, então muito obrigada, gente. Obrigada, Alex. Tenha um ótimo dia. Vamos continuar em oração, que a vida é uma oração diária, né? Nós somos abençoados pelo sangue que corre nas nossas veias, o coração que está batendo. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem como fazer a nossa vida ser do jeito que a gente quer. Uma alegria, sem sofrimento, é só estar firme no propósito, né? Então é isso, um beijão. Beijo, obrigado. Eu que agradeço, tchau, tchau. Tchau, tchau.